Pai Celestial no Marcionismo. Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre o Pai Celestial, que é o Deus de Marcião, a sua habitação no terceiro céu e suas contradições com Javé. A primeira questão que coloco é: por que Jesus chamava Deus de o Pai? Alguns dirão, porque Jesus é o Filho de Deus. Não acho que esta seja a resposta correta. Quando Jesus chamou Deus de o Pai, a sua intenção era enfatizar o caráter de Deus. Ele age como um pai para os seus filhos. E quem são os filhos de Deus? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, conforme Romanos 8,14. Vejamos agora algumas passagens do Evangelho que corroboram com a minha conclusão. Em Lucas 11, Jesus disse aos seus discípulos, aspas, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Fecha aspas. Aqui, Jesus ensina que o Pai Celestial é misericordioso e benevolente, pois cuida de seus filhos e lhes dá o Espírito, que é quem os consola em suas aflições. Poucos percebem, mas esta passagem contradiz o que está escrito na Torá, mais especificamente em Números 21, está escrito, aspas, os hebreus partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Fecha aspas. O contraste entre Jesus e Javé é tão evidente que dispensa comentários. Em Lucas 10 está escrito, aspas,
se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Fecha aspas. Aqui vemos que o Pai não pode ser conhecido através da sabedoria humana e que ele se revela às criancinhas. Quando pensamos nas crianças, o que nos vem à mente é a sua inocência e pureza. A perversidade dos adultos não existe nelas. Também vemos que o Pai só pode ser conhecido através do Filho, o que suscita outra questão. Como que os hebreus conheciam a Deus se Jesus ainda não havia descido à terra? A resposta mais coerente seria: o Deus hebraico não é o mesmo Deus revelado em Jesus. Javé não é o Pai Celestial. O Deus do Antigo Testamento, Javé, nunca se intitulou como Pai. Ele gostava de ser chamado pelo nome de Senhor, ou Adonai, que em hebraico significa meu Senhor. Um Senhor é aquele que tem poder, que possui propriedades e riquezas, aquele que exerce autoridade sobre algo ou alguém. Javé considerava toda a terra como a sua propriedade, incluindo o povo hebreu. Para ele, os hebreus não eram mais do que servos, que lhe deviam obediência cega. Javé até mesmo exigia sacrifícios de animais como forma de expiação dos pecados. A prova disso está em Êxodo 8. Está escrito, aspas, Disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. E também em Êxodo 5, no qual Moisés, sob ordem de Javé, fala ao Faraó, aspas, Permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Fecha aspas. O que deduzo ao ler estes relatos é que Javé possuía uma personalidade autoritária, ciumenta, megalomaníaca, vingativa e sanguinolenta. Afinal, ele saciava a sua ira com sacrifícios de animais. O Deus cristão é o Pai. Agora que já demonstrei a natureza megalomaníaca de Javé, creio ter ficado evidente que ele não é o Deus revelado em Jesus.
Contrariamente ao que alguns cristãos judaizantes andam espalhando por aí, o Deus de Jesus e Paulo não é o tetragrama, isto é, as iniciais Yod-He-Vav-He, que unidas formam o nome Yahweh. Em outras palavras, não é o Deus do Antigo Testamento. Há evidências internas no Evangelho e no Apostólico, cartas de Paulo, de que o Deus cristão deve ser chamado por Pai ou Pai Celestial. Vejamos algumas. Em 1 Coríntios 8, o apóstolo Paulo escreve, aspas, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Fecha aspas. Vejam bem, Paulo falava sobre a existência de outros deuses e senhores, que são meramente títulos aplicáveis dentro de contextos religiosos variados. Mas para os cristãos, apenas um pode ser considerado o Deus verdadeiro, o Pai, e apenas um pode ser considerado o Senhor, Jesus. Em Laodicenses, Efésios Católica, capítulo 4, novamente Paulo chama Deus de o Pai. Está escrito, aspas, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Fecha aspas. A partir desses dois textos, podemos concluir que, para Paulo, o único digno de ser chamado de Deus é o Pai Celestial, revelado em Jesus, cujo Evangelho é a autêntica mensagem de Deus para a humanidade. Deus Pai adotou a humanidade. Na Bíblia marcionita, Deus é chamado de Pai também porque adotou a humanidade e, num contexto mais amplo, toda a criação. Isso significa que a criação estava órfã antes da vinda de Jesus, sem os cuidados e a benevolência do Pai. Os deuses daquela época, os quais Paulo chama de príncipes do mundo, do grego archon, e potestades do ar, aplicavam uma lei severa que mantinha os homens sob servidão. Javé pode ser identificado como o chefe dentre estas potestades. Isso também explica o propósito de salvação do Pai, que se compadeceu dos sofrimentos da criação e, num ato de pura misericórdia,
desceu do terceiro céu, onde habita a terra, assumindo a forma de homem, ainda que somente em aparência, do grego dokesis. Este Espírito misericordioso é quem chamamos de Jesus. Vejamos agora algumas passagens que corroboram com esse pensamento. Em Romanos 8, o apóstolo escreve, aspas, vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Ainda em Romanos 8, ele escreve, aspas, sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, porquanto, precisamente, nessa esperança fomos salvos. Fecha aspas. Permitam-me fazer uma observação. Se a criação geme e padece, então significa que ela não é perfeita. Significa que ela causa dor e sofrimento às criaturas. Das duas, uma. Se Javé é Deus, então ele errou no momento da criação, tendo em vista que esta não é perfeita. Ou então Javé é um Deus menor e imperfeito, e isso explicaria a obra de suas mãos ser igualmente imperfeita. Agora, usando um pouco de ironia, a criação de Javé é tão boa que foi necessário que o Pai enviasse o seu Espírito para nos adotar e nos salvar. É como se o Pai estivesse corrigindo o erro de Javé e o seu Espírito promovendo uma verdadeira transformação nas criaturas. É por isso que o apóstolo escreve que nós temos os primeiros frutos do Espírito, isto é, as virtudes do Pai nos são transmitidas e reproduzidas por nós à medida que somos guiados pelo Espírito de Deus. Para saber mais sobre os frutos do Espírito, veja Gálatas capítulo 5. Em Gálatas 4, o apóstolo elucida o plano de salvação do Pai. Está escrito, aspas, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Fecha aspas. Se analisarmos bem, o mundo anterior à revelação do Evangelho
era como uma prisão, onde as criaturas estavam reduzidas à servidão. E quem era o carcereiro-chefe? O próprio Javé. Agora, sobre a plenitude dos tempos, no original grego, a palavra plenitude é substituída por pleroma. Segundo o dicionário Strong, o pleroma é, aspas, aquilo que tem sido preenchido. No Novo Testamento, o corpo dos crentes, que está cheio da presença, poder, ação, riquezas de Deus e de Cristo. Fecha aspas. É por isso que o apóstolo escreve em Colossenses capítulo 2, aspas, somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em Gálatas 4, fica evidente que éramos servos, isto é, escravos, e que através de Cristo passamos à condição de filhos de Deus. Concluindo, vimos que o Deus cristão é o Pai Celestial, que tem misericórdia de seus filhos e lhes dá dons espirituais à medida que pedem. Javé não pode ser o Pai Celestial, porque a sua lei mantinha os hebreus sob servidão e temor. O Pai nos redimiu da criação imperfeita de Javé, nos deu o seu Espírito e nos fez participantes da herança de Deus. Deixamos de ser escravos de falsos deuses e nos tornamos filhos de Deus Pai, unidos ao mesmo corpo, que é Cristo, e sob a mesma fé. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Até a próxima!